Olá, que bom contar com você para mais uma conversa rápida e leve sobre assuntos que tornem a nossa vida mais interessante, produtiva e alegre. Lembrei-me, então, de uma história que conto em um dos meus livros, A Coragem de Ser Você Mesmo, sobre uma pessoa que estava determinada à busca interior. Então, Dunum é o nome do nosso personagem. Viajou para um lugar onde ele pudesse meditar. Escolheu o deserto. E durante 20 anos, Dunum trabalhou sobre si mesmo, suas características, suas dificuldades e o que ele queria para evoluir. Pois bem, passados 20 anos, Dunum volta a uma aldeia onde vivia numa cidade da Índia. Então, Dunum vinha se aproximando da aldeia e em cima de um telhado havia uma mulher arrumando as telhas para evitar percalços durante as chuvas que se anunciavam. E a mulher estava sobre o telhado e, ao ver Dunum, começou a rir de modo estridulante, de tal forma que Dunum parou, estarrecido com as risadas daquela mulher. E ele perguntou então: por que está rindo você feito uma louca quando eu me aproximo? A mulher olhou detalhadamente para Dunum e disse: é que ao ver você de longe, com essa roupa branca, longa, de mestre, eu pensei, lá está vindo o mestre. Mas à medida que você foi se aproximando, eu vi que a roupa não combinava com o seu rosto. E quando você se aproximou mais ainda, eu vi que a sua presença não é de um mestre, é de um aluno que ainda nem começou o caminho da iluminação. Por isso eu ri. Vou aproveitar esta história para conversar sobre a nossa presença. Que impressões causam a nossa presença? Em geral, vivemos numa sociedade que cuida da imagem. Há especialistas em favorecer a imagem de uma pessoa a fim de que ela ganhe projeção social, a fim de que ela entre na mente das pessoas de uma forma impressionadora, atuando sob as nossas condições subliminares. Há pessoas que levam um tempo da própria vida moldando um personagem para expor aos outros, a fim de que seu ego tenha mais gratificações. Conheço histórias de pessoas que planejaram detalhadamente como elas poderiam ter mais público, convencer as pessoas, seduzir, emocionar, porque é por aí. É muito mais fácil absorver pelas emoções, pelas carências, pelas faltas que as pessoas têm, que precisam criar mitos, elas precisam criar heróis, elas precisam aplaudir alguém, porque não aprenderam ainda a fazer a própria presença no dia a dia, porque não têm a confiança necessária para se expressar de acordo consigo mesmas. Então elas vivem procurando alguém onde possam se apoiar como modelo. O nosso tema de hoje, de agora, é a presença autêntica. Presença no sentido de que presente é estar aqui, agora. E autêntica é aquilo que se refere à sua própria natureza, o seu modo de ser, aquilo que lhe é peculiar, o que diz respeito somente a você, a sua singularidade, as características que nenhuma outra pessoa tem. Algumas pessoas criam uma falsa imagem protetora
Veja um outro vídeo aqui no canal sobre isso, a falsa imagem protetora. E de tal forma ficam encantadas com o narciso, com a própria figura, que deixam de viver a própria vida, vivem uma história inventada, constroem uma vida de narrativas falsas. A pessoa autêntica não é aquela que criou uma personalidade exótica para chamar a atenção, para seduzir, para emocionar, para ganhar mais dinheiro com a projeção dessa imagem. A pessoa de presença autêntica, de presença presencial, não é aquela que chega chegando, não é aquela que cria artifícios para seduzir, chamar atenção. É aquela que, por ser coerente com o que pensa e sente, por ser fiel aos seus valores transcendentes, humanísticos, que pela sua correção em relação à sua própria natureza, aquilo que ela expressa sobre o que pensa, ao modo de viver, ela transforma essa coerência entre pensar, sentir e fazer em um brilho pessoal. E ela chama atenção e atrai outras pessoas em torno para um convívio, para um ensinamento, para uma prática, pela verdade que expressa. Essas são as pessoas de presença autêntica. São aquelas em que nos sentimos à vontade na presença dela, como se estivéssemos em casa, batendo um papo com um amigo antigo. Pessoas de presença autêntica, elas nos contagiam com a vontade de sermos pessoas melhores. Nesta minha vida, tive a oportunidade de conviver com pessoas de presenças variadas, mas aquelas que me encantaram profundamente foram aquelas que não faziam nenhum esforço para aparecer, para me mobilizar na direção delas. Foram aquelas que simplesmente mostraram de modo espontâneo a sua verdade interior, a sua mensagem de vida, através das próprias experiências, dos conhecimentos vivificados nos exemplos, na produção solidária, no trabalho social, no conhecimento, claro, daquilo que querem expressar, sem inventar muitas figurações, lantejoulas, enfeites, uma comunicação clara, direta, singela. As pessoas de presença autêntica, elas não precisam se esforçar, elas não dependem do clique, do ok que você vai dar na imagem que ela está projetando. Ela tem autoconfiança, confia que o mundo pode ser melhor. Então, compartilha conosco suas experiências, é capaz de reconhecer os próprios erros e corrigi-los, sem o medo de que possam ser identificadas por uma ação inadequada. Ao contrário, elas aproveitam os erros, transformam essas vivências incorretas em novas experiências, corrigindo o mais rapidamente possível esses erros. Elas também não se mostram que foram iluminadas, que nasceram prontas. Não, elas mostram que se construíram, lapidando os próprios talentos, as suas habilidades, com um esforço pessoal, contínuo, determinado, para modelar a si mesma de um modo mais bonito, mais real, de acordo com aquilo que ela quer transmitir ou que ela quer ser. Ela está muito mais preocupada e objetivada para o que quer ser do que o que querem que ela seja. E é muito comum que as pessoas busquem naquelas que têm mais conhecimento, mais informação, mais status social, que elas sejam as referências de vida. E algumas caem nesse canto da sereia e se transformam não naqueles que mobilizam pessoas para
mudanças transformadoras positivas para se tornarem pessoas melhores, mas elas mobilizam pessoas com um discurso falso para que elas sejam seguidoras desta pessoa, não para que despertem em si mesmas a vontade de transformação, de melhoria íntima, de um posicionamento positivo em relação a todos os seres, para criarem sua própria trajetória humana digna, que seja também estímulo para outras trajetórias, para que nós construamos juntos uma narrativa mais bonita para esse planeta. As pessoas que programaram uma imagem para se projetar socialmente, seja de sábio, santo, herói, vencedor, a partir da configuração do ego, estão enganadas, muito enganadas. E como dizem que o efeito bumerangue, um dia terão de volta aquilo que semearam nas mentes das outras pessoas. Mas a presença autêntica, ela se constrói na busca de uma harmonia interior que se reflete no seu exterior. Assim, as características fundamentais de uma pessoa autêntica, vou deixar aqui para você também praticar essas qualidades e achar que é possível sim praticar essas qualidades, porque elas estão disponíveis para você também, não apenas para aqueles que apresentam tais características. Todos nós podemos nos mobilizar. Eu, você, todo mundo. Para sermos pessoas confiáveis e também ousarmos sair das molduras, dos paradigmas do ego, temos que ter autoconhecimento. É um ponto fundamental na caminhada para uma presença autêntica, positiva, curativa, harmonizadora. A empatia, a forma de lidar com as pessoas, de modo a reconhecer em cada uma delas um companheiro evolutivo, considerando que as pessoas são como são, não como gostaríamos que elas fossem, e aceitá-las desse jeito, sem querer condenar, nem estabelecer regras, medições, julgamentos. A pessoa autêntica tem um compromisso com a própria evolução, mas também ela participa do incentivo, da ajuda para que outras pessoas também conquistem esse grau maior de liberdade de lidar consigo mesmas e com a vida. Elas também têm grande responsabilidade, elas são dotadas de um senso de responsabilidade não somente com a vida pessoal, elas apresentam uma responsabilidade em administrar situações que favoreçam o bem-estar dos outros. Ela tem o hábito da interconexidade, de se conectar com forças além das conhecidas ou apenas as forças que dizem respeito a ela própria. Ela busca uma interconexidade com uma amplidão, com recursos que estão além dela. Ela reconhece esses poderes, seja através da filosofia, da ética pessoal, da coerência com seus valores humanísticos, universalistas, mas ou até recorrendo a uma religião, a uma crença religiosa, espiritualizada, enfim, ela se conecta com a transcendência. E com isso estou dizendo que necessariamente não tenha que se vincular, porque a pessoa que já está no caminho, ou que já ostenta esta condição de personalidade
não aprisionada ao esquema do ego, ou seja, tem a presença autêntica, ela não está preocupada com rótulos, com roteiros prontos, com legendas. Ela sabe lidar de modo bastante habilidoso com essas situações. Ela tem uma apresentação na vida de modo ético ou cosmoético, apresenta grande compaixão e amorosidade pelos seres, todos os seres. São pessoas acolhedoras e elas estão sempre olhando para si mesmas, procurando se melhorar e também olhando em torno delas, procurando também a melhoria de todos e de tudo. Isto de modo alegre, espontâneo. Isso não envolve esforço, sacrifício, tortura moral, sofrimento. Tudo que envolve o não espontâneo não está de acordo com a presença autêntica. Presença autêntica é harmonia, equilíbrio, habilidade, espontaneidade. A pessoa autêntica está predisposta a ousar, a buscar a louca sabedoria, porque ela é mensageira de ideias, de comportamentos que não são habituais ainda entre nós, mas que todos podemos tentar, porque essas experiências transformadoras estão fora do contexto do ego. Esta é a grande mensagem das pessoas que são profundamente autênticas. E eu tive o grande mérito de conhecer algumas dessas pessoas esplendorosas, iluminadas, luminosas. E sempre a mensagem delas é que nós também podemos. E juntos podemos trilhar um caminho de harmonia que integre todos os seres. Porque a pessoa de presença autêntica, ela é espontaneamente cuidadora, atenciosa, amistosa. O convite hoje é que possamos pensar mais na nossa autenticidade, na nossa coerência no dia a dia, sem ficar preocupados de quantas pessoas viram a nossa foto ou aplaudiram as nossas ideias, mas sim não, com a convicção de que a nossa mensagem é a nossa atitude, é a nossa realização pessoal, a contribuição que damos para que este nosso mundo se torne realmente um mundo mais solidário. Gratidão por ter me acompanhado até o final deste vídeo. Agradeço se você achar que quer compartilhar com mais amigos, para termos ainda mais pessoas envolvidas nessa rede de solidariedade. Contamos então que, se podemos, em um momento acontecerá. Vamos juntos. Até o próximo vídeo. Um abraço.